Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Aqui está falando o professor Giovanni. Vamos à explicação de um dos conteúdos do PET 1 Semana 3. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal se você já é inscrito. Acione o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E não se esqueça, deixe o seu like no nosso vídeo. O tema dessa semana está falando sobre saneamento básico, sobre saúde, sobre doenças. E aí eu decidi trazer isso tudo dividido em 3 vídeos, né? Então, nesse vídeo, nós trazemos as doenças infectoparasitárias. Mas para a gente poder definir primeiro o que é uma doença, vamos definir o que é saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Então, quer dizer, às vezes a pessoa pode até não estar com nenhuma doença desenvolvida, mas pode não estar com a saúde em dia, né? Então, vamos lá. E aí vamos definir o que é doença. A doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, seja um homem ou um animal, uma planta, manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. A enfermidade, mal, moléstia, quer dizer, a doença ela pode ser tanto de uma ordem por uma infecção ou várias outras, por isso que existem os tipos de doenças, né? Existem as doenças infectoparasitárias, as neoplasias, que são os tumores, doenças do sangue, transtornos imunitários, doenças endócrinas, com alguns distúrbios, doenças nutricionais, às vezes por falta de algum nutriente, ou por falta de absorção, problemas metabólicos, doenças mentais, doenças do sistema nervoso, que podem ser de ordem infecciosa ou não, pode ser do olho e anexo também de ordem infecciosa ou não, e aí vai. Temos vários tipos de doença, né? Inclusive não acabou na primeira página, não. Tem todas as doenças que são alteração, tá? Podem ter doenças na gravidez, doenças do parto, doenças do puerpério, tem várias doenças possíveis. Tá? Tudo isso mexe com o estado de saúde da pessoa. Tá bom? Pode ser uma conformação, né? Má formação congênita, quer dizer, transferida de pai para filho, e aí vai. Tá bom? São doenças. Mas nós aqui estamos falando das infectoparasitárias. São aquelas que causam uma infecção, que são causadas por um parasita. E aí nós não estamos falando de todas, né? Vamos citar algumas que estão lá no PET e algumas que estão sendo faladas no momento, né, que são interessantes serem faladas. Então, sempre quando nós falamos de uma doença infectoparasitária, nós precisamos destacar que ela tem um agente causador, que nós podemos chamar de agente etiológico ou patógeno, né, são esses nomes possíveis. Ela tem formas de contágio, e aí ela pode ter veículos ou vetores também. Como assim, professor? Veículos e vetores. Nós vamos definir vetores, mas veículos é a mesma ideia de veículo, é algo que leva. Por exemplo, pode ser veiculado pela água, pode ser veiculado pelo ar, né? São formas de contágio. Tem doença que só pega pelo contato, tem doença que só pega pelo contato sexual. Então, são formas de contágio. Sintomas. Toda doença vai manifestar algum sintoma. E, claro, tem os tratamentos. Algumas para vencê-las, outra para remediá-las e não deixá-las avançarem, porque tem doença que não tem cura, tá? E não é uma ou outra não, tá bom? E, claro, nós precisamos falar sempre da prevenção, também conhecido como profilaxia. O que a gente pode fazer para evitar a doença? E saiba, esse é o meio mais eficaz de combate a qualquer doença, a prevenção. E aí, a definição, primeiro, de vetor, né? Vamos entender o que é vetor. O vetor são veículos de transmissão do agente causador da doença, ou seja, é um organismo. Então, quando nós falamos que o organismo é um veículo, nós chamamos ele de vetor, tá? Que aí ele pode transmitir essa doença. Por exemplo, a dengue tem o mosquito da dengue como vetor. A doença de Chagas tem um barbeiro,
Não é todo barbeiro, não, tá? Tem gente que vê os barbeiros verdes na árvore e já acha que é doença de Chagas. Não tem nada a ver com esse barbeiro verde, tá? É um barbeiro bem específico. E aí, eles podem ser moluscos, insetos, mamíferos. E aí, esses vetores são classificados em 2 tipos básicos de vetores. Temos os biológicos e os mecânicos. Como assim, professor? O biológico são aqueles que o agente causador da doença multiplica-se e desenvolve-se em seu interior. Tá? Na fase do ciclo do ser vivo patógeno, ele tem uma fase que acontece dentro do vetor, como, por exemplo, a esquistossomose. O esquistossomo ele tem uma fase dentro do molusco, lá dentro do caramujo. Né? Dentro do caramujo. Já a gente pode pensar em outros que ele só entra e sai. E esse aí justamente é o mecânico. Ele apenas é um veículo. Ou seja, ele apenas vai junto com o bicho, mas ele não se reproduz lá dentro. E aí, depois nós vamos estruturar isso direito quando você vê cada uma das doenças com o seu ciclo. Hoje nós não vamos estudar desse jeito, tá bem? Então tá aí o coronavírus, a doença do momento que a gente mais fala e a gente precisa falar, né? E aí, o coronavírus, a transmissão pela tosse, espirro, as gotículas vão pelo ar, pode estar em alguns locais que a gente pega porque a pessoa deixou gotículas caírem lá. Aí a gente precisa, como profilaxia, lavar as mãos regularmente, usar máscaras, distanciamento social, evitar aglomerações ou nem fazê-las, né? Não, acho que evitar é uma palavra muito estranha. Não estar em aglomeração. Se for em algum local e tem muita gente, sai fora, não entra não fica lá não. Preserve-se, tá? E o agente causador é um vírus, né? Que é o SARS-CoV-2. Né, que a gente acabou chamando a doença como Covid-19. E aí é importante a gente ter sempre isso em mente, tá? A prevenção. Tratamento, professor, ainda não temos. Como prevenção está surgindo aí a vacina também, né? Como prevenção, como combate a essa doença. Aí a dengue, a gente já sabe, causada por um vírus, o vírus chama dengue mesmo, tá? Tem vários tipos, né? Hoje a gente tem 4 conhecidos, mas já há a possibilidade de surgirem outros tipos aí. O vetor é o Aedes aegypti, o mosquito. A transmissão é pela picada dele. Combate. Como combater? Retirando o nicho, né, a possibilidade do mosquito se reproduzir no meio urbano. Retirando água parada, né? E aí tem os sintomas e o tratamento. Lembrando que não pode tomar qualquer remédio com a dengue, né? Só pode tomar a dipirona ou paracetamol. Não pode tomar remédios que tenham ácido acetílico, né? Que é o AS, por exemplo, aspirina. Não pode tomar, tá? Que se tomar, complica muito a situação, tá bom? Depois nós temos também a poliomielite, paralisia infantil, que tem a vacina, inclusive, para ela, né? Também transmitida por gotículas, pelo ar. Tratamento, se identificado rápido, tem, mas depois acaba-se com a doença, mas as sequelas permanecem. Por isso que chama paralisia infantil, porque aí a criança já desenvolveu muitas vezes a paralisia. Né? Os membros muitas vezes já foram atingidos, né? E aí é difícil voltar. Temos as hepatites. A hepatite, sendo que a maioria delas pode ser passado pela ingestão, principalmente por água contaminada. Por exemplo, o AA passa pela ingestão, que é a mais comum de ocorrer. E também a E, também é por ingestão. Já a B, a C e a D, elas podem ser transmitidas de pai para filho, né? De mãe para filho, mas muitas vezes também com contato sexual, tá? Com contato sexual. Então, é preciso ter cuidado. Quando fala parental, é porque passa de mãe para filho, tá? Mas não é hereditário, não é adquirido, assim, né? É passado porque a mãe tem e passa para o filho. A cólera, também veiculada pela água,
é causada pelo Vibrião colérico, que é uma bactéria, e mata, tá? Causa diarreias, várias coisas. É preciso ter higiene, pessoal, essas coisas todas. Aí a gente precisa definir, né, a doença infecciosa da cólera, lá, o Vibrio cholerae. Então, que a gente acaba chamando de vibrião colérico, né? E é importantíssimo combater a higiene pessoal, saneamento básico, lavar bem os alimentos que vão ser ingeridos cru, porque corre-se sempre o risco desse vibrião estar presente, até mesmo por aqui, até mesmo na cidade, porque se tiver um doente, a água pode estar infectada e aí, consequentemente, pode ser veiculada através de alimentos e água, tá bom? A febre tifoide, mesma coisa da cólera, né? Mas é causada pela salmonela tif. Aí vai falar, professor, é aquela mesma salmonela que causa problema na maionese? Não, aquela lá é outra salmonela. É o mesmo gênero, mas é outra salmonela, mas causa os mesmos problemas praticamente. Não tão forte quanto a febre tifoide, porque a febre tifoide ela chega a furar o intestino de tão forte que ela é. E aí uns sintomas lá, erupção no corpo, tem que tratar rapidamente, porque dá para matar com muito pouco tempo, tá bom? E aí a leptospirose, a famosa doença do rato, né? Peguei esse panfleto lá de Alagoas, causado pela leptospira, né? A bactéria, né, leptospira, e aí é transmitido pela urina do rato e pelas fezes dele, aí geralmente vai estar na água, em dias de enchente ou águas não tratadas também, olha que perigo, né? A esquistossomose, que eu já falei, que tem o caramujo no ciclo, né? Aí geralmente é pelas fezes, locais de águas não conhecidas e que tem o caramujo, que muitas vezes algumas pessoas possam defecar na região. Falei bonito, né? Você achou que eu ia falar outra coisa. Que as pessoas podem defecar na região ou o esgoto sendo depositado diretamente. É muito comum. Tem muita gente que pega esquistossomose por aí, em cachoeiras. Sim, a gente tem que conhecer o local onde que a gente vai e é muito perigoso isso aí. Ascaridíase. Tá. E falar que a esquistossomose é causada por um verme, tá? Schistosoma asone. É um verme, não é protozoário, nem vírus, nem bactéria. É um verme mesmo. Aí tem ascaridíase, que também é um verme. É a lombriga? Sim, é a lombriga. Hoje, né, ela está sendo classificada até com outro nome. O Ascaris lumbricoides, ele está sendo agrupado com outro filo, mas ele ainda é conhecido assim, popularmente falando, então não custa nada a gente citá-lo aqui desse jeito, mas hoje ele é classificado com outro grupo, tá bom? Depois, quando a gente for falar de ascaridíase sozinho, a gente fala sobre ela. Aí, a teníase, que é a solitária, né, famosa solitária, que tem aquelas pessoas que às vezes desenvolvem ovos de solitária, né, aí já é outra doença, que no caso nós vamos chamar de... é o próximo quadro aqui que eu vou falar, tá bom? Mas aí a teníase, ela se aloja lá no intestino, ela produz vários ovos e ela precisa geralmente passar por um outro hospedeiro intermediário, tá? Que vai desenvolver esse cisticerco nele. Se o homem ingerir o ovo direto, o próprio homem é que vai dar o cisticerco, tá bom? Aí tem duas espécies que contaminam o homem e que passam, respectivamente, pelo boi ou pelo porco. O boi é saginata e o sólium pelo porco. Tá? Por isso que comer a carne bem passada é uma coisa importante. E também carnes que passam pelo controle do Ministério da Fazenda. Não, o Ministério da Fazenda não, o Ministério da Agricultura. Porque como está fazenda, a gente associou rápido, né? Não, é da Agricultura, tá bom? O Ministério da Agricultura que faz esse controle de qualidade. Gente, fazenda cuida das finanças do Estado, tá bem? Aí tem aqui quando a pessoa ingere o ovo diretamente e desenvolve o cisticerco nele mesmo. Olha aqui, ó.
A própria pessoa vai desenvolver o cisterco. Aí se aloja, pode se alojar em um músculo e às vezes costuma alojar na cabeça, onde que a gente já deve ter ouvido falar. Ah, fulano de tal deu ovos de solitária na cabeça, e por isso ele tem algum problema neurológico. É perigoso, tá bem? Então nós temos aqui também os meios e as profilaxias né, da teníase, né? Vai passar por higiene pessoal, por saneamento básico, cozinhar bem as carnes, lavar bem as mãos, vermifugação de rebanhos, quer dizer, os animais, dar remédio para matar os vermes dos animais, e aí vai, né? E aí o tratamento tem algumas drogas que dá para tratar, mas é bem pesado o tratamento, tá bom? Bem pesado. E aí eu trouxe alguns aqui de protozooses, né? Amebíase, leishmaniose, malária, doença de Chagas. Todas elas estão associadas a saneamento básico, condições de moradia, de higiene e geralmente o combate ao mosquito, que é o caso da malária e da leishmaniose, né? Combate aos mosquitos. Malária é o próprio Aedes lá, né, em algumas regiões lá, né, mas geralmente o macaco prego, Anopheles, tá? Que a gente sempre associa ao Aedes tudo, né? Mas não, chama Anopheles. E já a leishmaniose é o mosquito palha, que é conhecido, né, o Lutzomia. O Anopheles, que eu falei do malária, é um mosquito prego. Aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais, você não vai encontrar. Isso é mais para o norte do país, né? Mas para daqui uns dias aparecer aí é um pulo. Agora a leishmaniose é uma coisa presente e forte em Minas Gerais. Nós temos que ficar espertos, né? Já a amebíase é pela alimentação, higiene pessoal importantíssimo. E a doença de Chagas é condição de moradia, né? Combater para que o barbeiro triatoma, ou conhecido como chupança, não fique morando perto das pessoas para não ficar sugando sangue, né? Então está aqui agora o ciclo da giardíase, que é outra doença causada por protozoário, que é a giardia. Né? Aí ela entra, ela causa vários problemas, ela pode causar úlceras no intestino, coisas desse tipo assim. É perigoso e pode levar à morte. Tudo que a gente falou até agora é perigoso e pode levar à morte. Por isso é importante destacar os sintomas e procurar o médico o mais rápido possível. A toxoplasmose, a doença do gato, que geralmente vai causar algum problema no feto, uma malformação no feto. Quer dizer, a mãe pegou a toxoplasmose e afeta o feto, né? E aí geralmente é uma doença passada pelo gato, pela saliva dele, pelas fezes dele. Por que pela saliva? Porque ele limpa o seu ânus, né, com a língua, gente. Verdade tem que ser dita, gente. É igual cachorro. O cachorro ficar lambendo a gente não é um negócio muito certo, não. Porque língua de bicho é papel higiênico, não é? Verdade deve ser dita. Tem gente que vai falar que não. Me desculpa, mas a verdade deve ser dita. E o animal geralmente vai contrair comendo carne crua, porque o gato principalmente come muita carne crua, né? Já a gente também pode pegar comendo algumas carnes de alguns animais, como aves mal passadas. Então a gente tem que comer carne bem passada. Não precisa de esturricar, mas bem passada. Não pode ter o risco de estar cru, tá bom? Então a gente fica por aqui. Acompanhe os outros vídeos da explicação da semana. Eu sei que eu estou um pouco atrasado assim para o que você pode estar pensando, mas ainda está em tempo. E já vou lançar também o vídeo da semana 4, tá bom? Do mais, até a próxima. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Fique com Deus. Tchau.